Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã, que a graça de Deus esteja repousando sobre você, sobre a sua família, sobre toda a tua casa. Hoje é dia de falarmos sobre Apocalipse. Meus queridos, ontem nós falamos sobre 4 governos que foram ápice nas histórias do povo de Deus, do mundo e dentro da escatologia. E hoje eu quero concluir essa falação desses impérios falando dos 7 impérios mundiais, dos escatológicos, dos que estão dentro das profecias de uma forma muito poderosa. E é necessário nós entendermos essa dispensação da lei, essa dispensação de governo, essa dispensação das permissões de Deus até determinado tempo, até determinado momento. Se você pegar a história, você vai ler lá em Êxodo 20, você vai ver a dispensação da lei, e essa dispensação, ela durou, da outorga da lei do Monte Sinai, quando Deus dá a Moisés, até Cristo, como diz Gálatas, capítulo de número 3, durou cerca de 1445 anos. E aí nós vemos, meu querido, um desenrolar tremendo logo após, quando nós vemos o governo teocrático de Deus. Essa dispensação, ela, meu querido, é dividida, chamamos assim ou falemos assim, em 3 períodos, um período teocrático, um período monárquico e um período, meu querido, do Império Gentílico, essa dispensação. Então, quando a gente chega no período teocrático, é um período que levou mais ou menos 465 anos. Isso para mim é muito formidável, é muito tremendo, é muito maravilhoso. Porque eu não consigo entender, por outro lado, como que um povo rejeita um governo íntegro, puro e cheio de equidade, que é o governo de Deus. Equidade significa um trono que é firmado na verdade, na pureza. Eu não compreendo como que o povo, depois de ter um governo teocrático, dirigido pelo próprio Deus, eles pedem um rei. E quando eu olho também esse período teocrático, Deus governando em todas as esferas, legislativa, executiva, judiciária, que era o que ele fazia sempre quando levantava os juízes, isso me mostra o quanto Deus é um Deus que governa por trás da política e é o Deus que está de olho em cada uma das situações acontecidas nos governos mundiais. Então, esse período teocrático do governo de Deus sobre Israel, ele durou 445 anos. E neste período Israel, meu querido, não tinha ainda um regime de governo. Então Deus governava, Deus dava as leis, Deus dava as ordens, Deus dava a direção, Deus dava o que deveriam comer, o que deveriam beber, até porque Deus estava ali preparando, formando uma nação. Então Deus era quem guiava o povo, Deus era quem indicava
os líderes, como outrora falei, Moisés, Josué, Samuel e outros juízes que foram levantados por Deus durante esse período para botar ordem no povo, até porque era mais de 2 milhões de pessoas, sem contar, meu querido, mulheres e crianças. Então, esse governo teocrático de Deus, ele durou da saída de Israel do Egito até a inauguração no período monárquico com um rei que não foi Davi, o primeiro rei de Israel, chama-se Saul. E aí então, entra esse período de governo monárquico, tá? Durante 490 anos durou a monarquia em Israel. E este período foi inaugurado com a dinastia, irmãos, desastrosa, desobediente, do rei que era um Zé Ninguém. Deus chama ele, Deus honra ele, Deus abençoa ele e no final ele desonra a Deus, que foi o rei Saul. Mas depois Deus vem e conserta, molda, né? Põe nos trilhos tudo aquilo que Saul havia feito de errado, escolhendo através do profeta Samuel na casa de Jessé um menino chamado Davi, que desenvolveu, meu querido, um reinado de muito êxito, de muita conquista, e depois ainda foi coroado por Deus pela sua grande devolência ao Senhor, o seu grande respeito ao Senhor, de coroar o próspero reinado do seu filho Salomão, né? Que é o rei mais falado do mundo. Então a fase de Davi e Salomão no trono de Israel é chamado da Idade de Ouro de Israel, porque foi um governo próspero, um governo feliz, um governo em unidade com o povo, um governo que era justo, um governo que andava no centro da vontade de Deus. Nós temos lá o salmista dizendo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele falou isso que ele sabia que, apesar de ser um governo monárquico, parecia mais um governo teocrático, porque toda a direção do seu governo era de Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa, olha que coisa bela. Davi, tudo que iria fazer, ele pedia direção a Deus, e quando ele deu umas ratas, ele se deu muito mal. Então, após a morte deste último, né, começou então uma época de muitas controvérsias, né? Depois que Davi morre e tal, e aí começa a culminar, então, tantas questõezinhas que acabou acontecendo a divisão do reino de Israel em duas partes, né? Israel passa a ser reino do sul e também permanece sendo reino do norte. O reino do sul permanecendo fiel à casa de Davi, né? E tendo como capital a bendita e santa e formosa Jerusalém. E o reino do norte, formado pelas 10 tribos das 12 tribos de Israel, tendo como capital a Samaria. E este período, meu querido, encerrou-se com o quê? Com o cativeiro da Babilônia, em 605 a.C., profetizado pelos profetas e cumprido assim à risca por Deus. E o sinal da escatologia, o sinal escatológico deste período começa de uma forma bem clara, quando Deus decide, pela lealdade, não sei, pela honra, não sei, pelo comprometimento, não sei, mas aí o Senhor escolhe Davi para que ele e a sua família fizesse
parte da família messiânica, ou seja, da qual nasceria o Salvador, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que teria um governo justo sobre a terra, aquele, meu querido, que mudaria a história, aquele que faria o mundo ser antes e depois, o Alfa e o Ômega, o Hamashia, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. E aí, depois desse período monárquico, surge-se então o período imperial gentílico. Esse período, meu querido, ele dura cerca de 605 anos e é conhecido como o início da plenitude dos gentios. Mostra quando Israel ele está sob o domínio dos 4 impérios mundiais, ou seja, Israel passa por cativeiro, por aprisionamento de 4 impérios mundiais. Quais foram eles? Aqueles que falamos ontem: o babilônico, o medo-persa, o grego-macedônio e o romano. Só que nós devemos ficar bem atento a respeito, né? E dar-se uma importância maior, um destaque maior, uma compreensão maior para a escatologia bíblica quando nós olhamos para alguns desses impérios mundiais. Nós precisamos ficar de olhos abertos, principalmente no segundo império gentílico, que era o Medo-Persa. Foi durante esse período do Medo-Persa que começou a contagem das 70 semanas proféticas lá, na qual nós nos respaldamos. Mas também vamos prestar atenção no 4º império, que é o império que não foi destruído, que continua de pé e será destruído com a pedra sem auxílio de mão, que é Jesus Cristo, que é qual? O Império Romano, né? Que foi durante esse império que a contagem das semanas proféticas foi interrompida. Então, esses 4 impérios mundiais gentílicos são apresentados simbolicamente e figuradamente em várias passagens bíblicas, mas precisamos, meus queridos, abordar, né, entender eles baseados tudo principalmente debaixo do livro da profecia de Daniel. E lá no capítulo de número 2 de Daniel, versículo 27 ao 35, fala sobre isso. Os 4 impérios mundiais estão representados ali por uma grande estátua, né? Tanto que é a capa da nossa mensagem. E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, diz o texto. O seu peito, né, ou seus braços eram de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de ouro, né? Daniel 2, 32 e 36. Aí logo após, Daniel vem então dando a explicação desse texto. Primeiro, a cabeça de ouro. Quem era? Era o Império Babilônico. Esse império que reinou, que fez o seu governo de 606 a.C. a 536 a.C. Depois, então, vem o peito e os braços de prata, ou seja, o Império Medo-Persa, que reinou, que fez o seu governo durante 536 a 331 a.C. Depois, meu querido, vem o ventre e as coxas de cobre, que significa o Império Grego-Macedônio, que foi de 331 a 168 a.C. Aí depois vem as pernas de ferro e os pés de barro e ferro misturado, que é o quê? O Império Romano, mostrando uma força e mostrando uma fraqueza, né? Mais na frente a gente fala sobre isso. Em 168 até 476 depois de Cristo. Ele reinou de 168 a.C. até
476 depois de Cristo. Então Daniel chega e vem explanando, vem explicando sobre essa questão. Aí quando você pega lá no capítulo de número 7, versículo de 1 a 7 de Daniel, os 4 impérios mundiais estão representados por 4 animais. E ali Daniel começa então a dar a explicação sobre cada um daqueles animais. O primeiro animal que ele tem na sua visão gloriosa é como leão, que era o Império Babilônico, que destruía tudo que vinha pela frente. O segundo era como urso, né? Que era o Império Medo-Persa. Depois você vai seguindo Daniel, aí o terceiro era como leopardo, significando o grego macedônio. E o quarto animal, terrível e espantoso de cara, que ele via e se apavorou, era o Império Romano, tirano, perverso, né? Aí você pula do capítulo 7, você vai para o capítulo 8 de Daniel. No capítulo 8, do 3 ao 8, aparecem 2 dos 4 impérios mundiais representados por um carneiro e um bode. Agora já entram mais 2 simbologias de animais. A primeira foi o leão, a segunda o urso, depois o leopardo, depois o animal terrível e espantoso, né? Agora vem a apresentação de um carneiro e de um bode. Aí ele vem explicando. O carneiro com as 2 pontas é o Império Medo-Persa, representado por seus 2 principais monarcas, né? Dário da Média e Ciro, que era o rei da Pérsia. Depois ele vem explicando o outro animal, um bode com uma ponta notável entre os olhos. É o Império Grego-Macedônio, representado, né, pela notável pessoa do rei Alexandre Magno, né, o que acabou com a supremacia do Império Medo-Persa e, através da história, ele se levanta como o 6º grande império mundial. E o 7º império? Quem será esse 7º império? O 7º império está ainda por vir. Os 6 impérios, podemos dizer que são terrenos, são governos humanos. Mas o 7º império, é interessante essa mistura de pés de ferro e de barro, porque será um governo advindo do espiritual que incorporará no físico. Então o homem fala do que é terra, fala do que é barro, o ferro fala de coisa resistente, quase eterna. O fogo destrói o ferro, mas o ferro continua sendo ferro. Perde a sua forma, mas continua sendo aquele metal. Então fala de poder, fala de autoridade, fala de algo quase indestrutível, quase, mas é destrutível. Então, o 7º Império Mundial é o império que ainda vai vir e com certeza absoluta será imposto, haverá um caminho aberto pelo Império de Roma que ainda não foi destruído. Então, o primeiro era o Império Egípcio, representado pelos faraós que se diziam ser deuses, né? Que eram endeusados na época. Depois o Império Assírio, representado por 6 cruéis que acabaram com a supremacia do Império Egípcio. Depois veio o Império Babilônico, representado por Nabucodonosor, que deu seu fim à supremacia da Babilônia, né, do Império Babilônico, né? Depois, representando Nabucodonosor, que deu seu fim
a supremacia do Império Assírio, do que veio antes, né? Depois disso, vem o Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa, representado por Dário e Ciro, deram o fim do grande e da supremacia do Império Babilônico, que governava, né, com unha de ferro o mundo. E aí depois vem o governo grego-macedônio, representado por quem? Por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que acabou com a supremacia do Império Medo-Persa. Aí vem, né, o Sexto Império, que é o Império Romano, representado pelos Césares, que também se achavam deuses, né, se achavam divinos, que deu fim à supremacia do Império Grego-Macedônio. Só que nesse Império Romano não teve nenhum outro império que o destruísse. Houve o aumento da população, houve o aumento geográfico, houve um aumento de guerras, como tem acontecido, até chegarmos a nós, e esse império é o único império que não foi destruído. Não podemos perder de vista que no Império Romano nasce Jesus. Não podemos perder de vista que o grande rei Herodes mandou matar mais de 2.000 crianças na intenção de matar Jesus, que vinha com um governo que ia acabar com seu governo. Não podemos esquecer que depois daí o mundo teve várias reviravoltas políticas, várias reviravoltas geográficas, várias reviravoltas, meu querido, de ideologias, de pensamento, de religião. E aí, meu querido, estamos hoje no mundo aparente independentes em cada estado, em cada município, em cada país, mas estamos num fundo de preparação para o governo do Sétimo Império, que é o império que vai se unir o humano com o espiritual. Por isso que o grande profeta Daniel fala a respeito do último império, que é um império que tem pernas de ferro e os seus pés de ferro e de barro. Barro não fala do que é o divino, do que é sobrenatural, do que é do mundo invisível, não. Barro fala do que é físico, fala do que é da terra, fala do que é destrutível, tá? E ferro fala do que é quase indestrutível. Por que eu falo quase indestrutível, apesar que o fogo destrói, o ferro continua sendo ferro? Porque, meu querido, quem vai destruir está se falando de um poder, de um governo, e quem vai destruí-lo é a pedra sem auxílio de mãos, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Então, o mundo de agora, que nós estamos vivendo, está sendo preparado a uma grande orquestra por trás dessa normalidade de governos humanos. Há uma grande estratagema satânica, diabólica e, acima de tudo isso, profética e escatológica que deve se cumprir. Então, há uma permissão de Deus e está havendo, sem que a humanidade perceba tudo isso, uma preparação para a vinda do anticristo, que é o sétimo império que vai governar sobre a terra. Só que esse império vai ser uma incorporação do mundo invisível no visível. O anticristo vai possuir um corpo humano de uma autoridade espiritual muito respeitada, muito intelectual, muito conhecedora das leis, muito conhecedora da religião, muito conhecedora de todos os níveis que você possa imaginar. Ele será o cara que o mundo estaria aparentemente esperando. E esse momento, então, vai nascer dessa pessoa que vai ter a incorporação do espírito do anticristo. Nasce então o sétimo império, o império que é
baseado em ferro, mas tem seus pés de barro. E nada que é de ferro, sustentado por barro, fica de pé muito tempo. É só você ser racional. Ou seja, a própria pressão daquele peso, uma ou outra hora, vai fazer que aquele barro se rompa e tudo cairá por terra. E vai acontecer exatamente no momento que Jesus se manifesta, para destruir tudo e fazer um novo céu e uma nova terra. Então esse império do anticristo, representado pelo mesmo, pelo anti, que já falamos que é aquele que é contra, que com certeza, né, poderá ser uma espécie de um novo império romano, tá? De um novo império romano reestruturado, restabelecido, com os poderes muito mais abrangentes, com os poderes e o consentimento de todos os outros poderes da Terra. Já falamos sobre isso em algumas falações nossas aí, né? Dos blocos, da globalização, de tudo isso acontecendo numa velocidade tremenda nessa era da digital, e que será destruído por Cristo na sua vinda e pelo sopro da sua boca, de 2 Tessalonicenses 2,8. Então, nós precisamos estar super atentos, porque a qualquer momento desapareceremos da terra. E o que você precisa estar preocupado não é com esses governos, não é com o governo do anticristo que virá. O que você precisa estar preocupado é com a sua salvação, com o arrebatamento. E então o ápice da sua vivência agora, para não ser pego de surpresa, é viver uma vida de santidade, de integridade, aos pés da palavra, porque tudo isso passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E só subirão, segundo Mateus 25, as virgens que estiverem preparadas no óleo, no azeite, na santidade. Então, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Se você foi abençoado, dê um cliquezinho de gostei. Se não se inscreveu, ajude aí, se inscreva no canal, para todas as manhãs você receber essa palavra de vida, de vitória, de renovo e de sabedoria. Pelo amor de Deus, não se esqueça de agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, e de rogar ao Pai uma bênção sobre nós. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. E vamos juntos evangelizar o mundo, pois essa é a missão de todos. Evangelize, envie pelo menos para 5 amigos, e que assim façamos a vontade do Pai. Deus te abençoe. Fui!